Soberano Deus, lembre-se disso, soberano Deus, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, diga comigo, meu Deus, eu creio, meu Deus, no teu agir na minha vida, em nome de Jesus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel no começo. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama, me Deus atende, me protege, me defende, lhe protege, me defende com a sua forte mão. Diga, você é um escolhido, você é um escolhido. História não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir, e Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha medo, cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vão ter você na mesa e não se arrepender. Vai estar entre a plateia e você não tá. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Sabe do seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, minha luta eu tive um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu digo você daqui hoje, Deus, com essa vitória na minha vida, e com essa bênção na minha vida, em nome de Jesus. E aquele que diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia, vamos aplaudir bem forte. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai de Cristo a todos. Pode sentar. Estamos aqui na nossa primeira sexta-feira de 2026, né, irmão? Dia desse era a última sexta, né? E agora já a primeira do ano, né, pessoal? Glória a Deus. Bom, e na primeira sexta-feira do ano, vamos dar continuidade nesse propósito de fé, falando com os irmãos porque Davi venceu tantos inimigos no Vale de Sal. Qual seriam as vitórias de Davi, meus irmãos? É o que nós estamos estudando aqui nas sextas-feiras, passando o Vale do Sal, a fita branca, determinando que o
o mal você passa, mas o mal não passa em nome de Jesus, amém? Mas primeiro vamos estudar por que Davi vencia, qual o segredo, pastor? Qual característica fizeram de Davi um vencedor, né? Então, pegando agora a nossa Bíblia, amém? A gente sabe que Davi venceu, amém? A passagem bíblica está na tela agora, Samuel 8,13, diz que Davi, também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, olha a quantidade, não foi pequena, a quantidade foi uma quantidade muito grande, a saber, 18.000, amém? Agora, por que Davi vencia? É isso que nós estamos estudando. Hoje nós estamos chegando na lição de número 28, deixa eu só confirmar aqui, amém? 28, 27, olha aí, já estamos chegando na lição 27, das 27 razões já, porque Davi vencia e venceu tantos inimigos no Vale do Sal, e teve tantas vitórias na sua vida, né? E para poder entender melhor porque Davi vencia, vamos pegar aqui agora em 1 Samuel 18:14, vamos lá? 1 Samuel 18:14, ok? Ele acabou de ler da segunda, né? Mas eu quero que você leia comigo agora 1 Samuel 18:14, amém? Em nome de Jesus, né? Vamos lá. O que diz aqui é mais uma característica porque Davi vencia, né? Amém? Sempre procurou, sempre teve grandes vitórias, amém? 1 Samuel 18:14, tá, pessoal? Vamos lá. Aí no versículo 14, atenção, marca na sua Bíblia, que é uma lição muito forte que Deus mostrou aqui para hoje, tá, pessoal? Olha o versículo 14, ele diz: e Davi se conduzia com que, irmãos? Com prudência, e em todos os seus caminhos. Então Davi se conduzia com prudência, de vez em quando, não. Em todos os caminhos, Davi se conduzia com prudência. Era na escola, prudência. Na igreja, prudência. Na hora da batalha, prudência. Na hora da guerra, prudência. Ia a uma consulta médica, prudência. Amém? Ia resolver, fazer um negócio aí, um assunto, prudência. Amém? Negociação, prudência. Tudo que Davi fazia com o quê? Com prudência. Amém? Tudo, todo o caminho dele, todo o caminho. Se era para ir na padaria, prudência. Amém? Era para ir no mercado, prudência. Amém, meus irmãos? Mas não era rei no mercado, não. Mas Davi aqui ainda não era rei, não, viu, irmãos? Quando a Bíblia fala isso aqui de Davi não era rei, não. Antes já de ser rei, ele já agia com prudência. Meus irmãos, eu não tenho que esperar um cargo muito alto para poder ter prudência. Não, eu tenho que ser prudente agora. Nele, uma posição muito simples. Amém, meus irmãos? Uma posição muito simples, seja prudente. Amém? A prudência faz com que Deus seja com você. Amém? Deus gosta, Deus se agrada de pessoas prudentes. Olha o que o texto fala mais de Davi, complementando aí o versículo. Vamos ler. Então, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com quem, irmãos? Era com quem? Era com ele. Está vendo? Você quer que Deus seja com você? 2026, né? Amém? Por toda a sua vida. Então, seja prudente como Davi. A prudência de Davi fez com que Deus fosse com ele. Deus se agrada a Deus. A gente fala muito da fé, né? Deus é quem tem fé. Não, mas não adianta ter fé, irmão, não ter prudência. Amém? Eu vou mostrar essa luz da Bíblia. E só ter a fé não adianta. Tem que ter fé e prudência, pessoal. Para Deus ser comigo, Deus vir com você, tem que ser prudente. Porque tem situações que, se eu agir com imprudência, por mais que eu tenha fé, Deus não vai comigo. Ele só vai comigo se eu agir com prudência. Amém? Vamos ver um exemplo aqui disso. Amém? Um exemplo, né? Disso, nós vamos aqui, ó. Vamos para o caso de 2 Crônicas 26, versículo 18. Amém? Agora nós vamos um pouquinho diferente, alguns versículos. Vamos lá. 2 Crônicas 26, 18. Veja, Davi vencia porque ele tem o quê? Prudência. Olha o caso desse rei, irmãos. Esse aqui não venceu, não. Esse aqui não tinha prudência, né? E aí o texto diz aqui, ó, 2 Crônicas 26, versículo 18. Vamos lá. 2 Crônicas 26 e versículo 18, né? Vamos lá. Quem achou, diga amém. Diz o texto, versículo 18: e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, ou lhe disseram, a ti, Uzias,
não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para honra tua, da parte de quem? Da parte do Senhor Deus. Amém? Então o que aconteceu? Uzias estava fazendo algo que não competia a ele. Uzias estava fazendo algo que não era da competência dele. Ou seja, Uzias era o rei Uzias, né? Estava se comportando de maneira. E agora? Ele estava se comportando como Uzias? De maneira imprudente. Entendeu? Prudência, bênção. Imprudência, maldição. É ruim, é péssimo, né? Amém? Então, o que aconteceu? O Uzias, meus irmãos, ele foi alertado. O que você está fazendo é imprudente, saia logo, não faça isso não cometa esse erro não, você já está errado, está no lugar que não é para estar. Isso não vai trazer bênção para você. Ele continuou na imprudência, ele insistiu na imprudência e fez pior que o incenso. Olha o versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar o incenso. E indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de que, irmãos? Do incenso. O que aconteceu? Os sacerdotes orientou ele: rapaz, isso é imprudência sua. Você está fazendo algo que é errado, não vai trazer bênção para você isso não. Não vai trazer honra para você não, isso é a sua atitude. Mas depois ele ouvindo essas palavras, ele ficou indignado. Sabe aquela pessoa que você vai aconselhar e a pessoa, em vez de se alegrar, né, ou pelo menos está certo, vou analisar direitinho, né? Não, ela fez com raiva de você? Já aconteceu com você querer dar um conselho bom para alguém e alguém ficar com raiva de você? Você foi dar, rapaz, você deve pensar, eu fiz um conselho bom, você não gostou não. Que já aconteceu com você isso? Você foi falar algo bom para a pessoa, né? E aí fica com raiva. Pois é, os dias foi exatamente isso. Ele ficou com raiva. Ele não gostou, ficou indignado. Diz, agora que eu vou acender o incenso aqui mesmo. Ele insistiu na besteira, na imprudência. A lepra veio à testa dele. Por quê? Porque ele recebeu a palavra, mas ele não aceitou. Ele foi imprudente. A palavra de Deus veio, nós temos que ser prudente. Amém? Ele foi imprudente. A lepra veio à testa dele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele pegou aquela doença, ele pegou a doença da lepra, uma das piores doenças daquele tempo, irmãos. Amém? E o versículo de número, em vez de que ele estava onde? Ele estava onde? Uzias. Olha lá. A lepra lhe saiu à testa, perante o sacerdote, na casa do Senhor. Mesmo que eu esteja na casa de Deus, irmãos, se eu estiver agindo com prudência, a bênção não vem. Eu tenho que procurar agir com prudência. Sem a prudência, você vai até reclamar. Opa, acho que é o demônio. Será mesmo que é o demônio? Tem coisa que é demônio mesmo, mas tem coisa que é dizer imprudência, irmãos. Se a pessoa, por exemplo, por exemplo, acha mais que ganha, imprudência. Se a pessoa, por exemplo, sabe que não pode comer uma determinada comida e ela vai lá e come, sabe que faz mal para ela, isso é o quê? Imprudência. E aí a gente conta contando demônio. O demônio, pessoal. Você não tem alergia a camarão? Por que comeu camarão? Você está entendendo, irmão? Como às vezes a imprudência pode ser a nossa maior maldição. Às vezes o nosso maior sofrimento pode ser a nossa imprudência. Então nós temos que vigiar. E ele insistiu na imprudência, né, irmão? Aí o versículo 20 diz, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e este já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo, né? Quando ele viu que estava com lepra, né? Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor ferira, né? Quer dizer, depois que o leite foi derramado, aí até ele quis sair, né? Mas ele não foi aconselhado antes. O sacerdote falou para ele: sai, não vai ser bênção para você não. Aí depois que a lepra veio, como diz o outro, né? Depois que ele foi derramado, a vaca foi no brejo, aí é que ele foi buscar sair. Agora ele disse: deixa eu ir embora. Mas aí já era tarde demais. A lepra pegou nele por causa da imprudência. Então não foi porque o demônio, não, porque isso não. Às vezes não é nem demônio, é imprudência. A imprudência, meu irmão,
e até trazer coisas que podem trazer até maldição, né? Como no caso dele. A coisa foi tão séria que dali em diante a lepra tomou conta do corpo dele. Olha o versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia de que, irmãos, da sua morte. Olha aí. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa de quem, irmão? Da casa do Senhor. Foi excluído. Perdeu a bênção. Por que, pastor? Imprudência. A palavra veio, ele ficou indignado, porque deu uma palavra boa para ele. O pastor deu uma palavra, orientou o rapaz, sai daí, isso é bom não, faz isso não. Mas ele insistiu. Ele foi imprudente. Não faça isso, 2006, irmãos. Não vá pelo caminho da imprudência. Davi, Deus era com ele, Deus dava vitória para ele, porque ele era prudente em todos os seus caminhos. Ele era prudente. 2006, nós temos que ser mais prudentes. Amém? Com as nossas atitudes. A nossa atitude tem que ser mais prudente. E para ter atitude prudente, procure agir de acordo com o que agrada a Deus, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Vamos com um outro exemplo aqui de imprudência. Abra aqui no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, né? Amém? Vamos ver aqui as duas coisas aqui, ó. A prudência e a imprudência, né? Olha lá, Jó 2, verso 9, né? Amém? Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos imprudentes, principalmente em momentos difíceis. O 2026 está começando, vai ter momentos maravilhosos, muito bons esse ano, diga bem. Mas vai ter momentos também difíceis, ou não? É verdade, irmãos? Vai ter momentos difíceis. Mas cuidado, em momentos difíceis, você não agir de maneira imprudente. Jó estava passando um momento mais difícil da sua vida. Ele tinha perdido os filhos, perdeu o financeiro, perdeu o material que tinha, né? a riqueza. Agora até a saúde ele tinha perdido. Era um momento muito difícil diante de Jó. Perdeu a saúde, né? E a Bíblia diz no versículo, se você pegar o versículo 8, a Bíblia diz que ele estava no pó da cinza lá. E Jó tomando um pedaço de telha para arrastar com ele as feridas. Estava cheio de feridas, né? Cheio de chaga, né? Olha lá, acertou-se no meio da cinza. Aí no versículo 9, que eu pedi para você abrir, olha o versículo 9. Quando a mulher dele viu ele ali na cinza, no pó, sofrendo, né? Amém? Olha o que ela disse para ele, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e o quê? E morre. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Palavra, essa palavra dela foi prudente ou foi imprudente? Essa palavra dela, esse conselho dela, foi prudente ou imprudente? E agora? Imprudente, né? Foi a palavra boa ou ruim, irmão? Ruim. Foi prudente. Ela esperou, amaldiçoa logo a Deus e morre. Quer dizer, ela foi imprudente. Muito cuidado no momento que você está passando dificuldade, ou que alguém da família está passando dificuldade, para você não soltar uma palavra imprudente, irmãos. Amém? Aí o que Jó fez? Jó seguiu o conselho dela? Não, Jó não conseguiu esse conselho. Se ele amaldiçoa a Deus, ele morre mesmo, irmão. Ele morreria mesmo. Que era isso que o diabo queria. Ele queria exatamente a imprudência de Jó, para poder dizer: está vendo aí, Deus? Olha aí, ó. Ele foi prudente. Ele achou errado. Agora eu posso matar ele. O diabo ia matar ele. Mas não foi prudente. Diga amém. Amém? Qual foi a resposta de Jó? Vamos lá. Versículo 10. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Ou seja, perdeu o juízo, mulher. Que conselho é esse? Amém? Olha lá. Diz assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E tudo isso não pegou Jó, porque, irmãos, com seus lábios. Então, nos momentos bons, seja prudente. E nos momentos difíceis, seja prudente também. Jó não pegou com seus lábios. Que era o que o diabo queria, né? O diabo queria que Jó amaldiçoasse a Deus, né? Amaldiçoasse a Deus. Jó não foi prudente. Jó foi prudente. A mulher dele foi prudente. Amém? Sabe qual foi o resultado da vida de Jó? Amém? Sabe qual foi o resultado da vida de Jó por causa da prudência? Deus foi com ele. E no final, Deus deu a ele tudo em quê?
em dobro, não foi, irmão? Quando a pessoa é prudente, irmãos, ainda que ela passe um momento difícil, mas logo Deus vai dar uma bênção maior para aquela pessoa. Diga amém, irmãos, amém? E a mulher de Jó? O que aconteceu com ela? O que a Bíblia fala de Jó, da mulher de Jó, depois dessa imprudência dela? O que Deus fala dela? O que a Bíblia fala dela? Fala o que dela? Alguém sabe? Rebeca sabe? Alguém sabe? Não? Amém? Se você não sabe, eu vou dizer, a Bíblia não fala mais nada. Ela fica aí no esquecimento. Ela caiu onde? No esquecimento. Simplesmente ela ficou de fora de tudo. Ficou no esquecimento. Por que, pastor? Porque quando a pessoa é imprudente, irmãos, ela vai ser esquecida. Quando você é imprudente, ela vai ser. O que aconteceu com Reusias? Foi excluído. O nome dela ficou excluído. Irmão, a imprudência dela foi que nem o nome dela fosse citado. Fala mulher de Jó, mas não fala qual é o nome da mulher. Até o nome dela foi o quê? Excluído. O nome dela foi excluído da história. Não teve nem o direito de ter o nome dela escrito. Ah, pastor, quer mulher? Diga, não. Aí tem grande mulher da Bíblia citada, como Esther, como Ana, né, irmão? Aí tem tantos exemplos de mulheres da Bíblia escritas, Maria e tudo mais, mulheres de fé, Ruth, amém? Mas essa daqui, cadê o nome dela? Porque o nome dela não é lembrado, porque o nome dela não está escrito. Foi excluído, porque ela foi imprudente. Não seja imprudente. Não seja imprudente com o seu marido, seja imprudente com a sua esposa. O marido também tem que tomar cuidado. Amém? Para ser imprudente com a sua esposa, para ser imprudente com o seu marido, os filhos imprudentes com os seus pais, os pais com os seus filhos. Amém? Nós temos que ser imprudentes, isso vai trazer bênção para a gente, pessoal, vai nos livrar de muitas coisas ruins. Amém? A nossa prudência vai nos livrar de coisas ruins, pessoal. Amém? Quer ver um bom exemplo de prudência, outro bom exemplo de prudência, né? Prudência e imprudência, né? Podem terminar, amém? Não demorar muito não. Amém? O importante é a mensagem que está no seu coração. No segundo livro dos Reis, a gente vai ter um exemplo aqui, ó, capítulo 5, versículo 13. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13. Aqui vai falar aqui de Naamã. Lembra que Naamã, ele era um sírio, que ele saiu da Síria, foi para outro país, para Israel, outra nação, para outro povo, em busca da cura, andou quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder chegar em Samaria, para chegar na casa do profeta. Quando chega lá, o pastor diz para ele: dá quantos mergulhos? Quantos mergulhos, irmãos? 7, né? A passagem da mãe é conhecida. Quantos mergulhos o irmão dá, irmãos? 7 mergulhos, é isso, irmãos? Mas a Bíblia diz que ele reclamou, ele não gostou não, desse conselho não. A Bíblia diz que ele reclamou até da água. Esse é onde eu moro, tem água muito melhor do que a de Israel. Só que é o seguinte, não era lá que Deus ia curar, Deus ia curar ele aqui. É isso que eu falo para você direto. Pode ter 10 igrejas que você mora, mas tem aquela igreja que Deus mandou você aqui. Não deve se enganar. Não, mas eu vou. Não visita uma coisa, outra coisa é você ir para fazer parte. Tem aquela igreja que Deus te chamou para fazer parte. Então pode ter 10, 20 igrejas onde você mora, que igreja é muito abençoada também, amém? Mas não é aquela igreja que Deus mandou você ser membro dela, né? Membro. Não é visitar uma coisa, membro. Amém? Mas está forte. Para ser membro é outra coisa. Aí tem que ser confirmação de Deus. Amém, irmão? Então tem várias águas. Ele falou: meu modo tem água muito melhor. Tem. Mas lá Deus falou que ele ia curar lá. Deus falou que ele ia curar aqui nas águas do Jordão. Amém? E de maneira imprudente, a Bíblia de maneira imprudente chegou às águas, disse que não ia mergulhar de jeito nenhum naquelas águas, estava decidido voltar para casa leproso. Ele estava decidido: eu volto depois, mas não mergulho. Isso é o quê? Imprudência. Ele preferia voltar doente para casa leproso, né? Mas aí, meus irmãos, do lado dele, do lado de Naamã, ele tinha pessoas prudentes. Ele tinha servos, a gente chama de servos prudentes. Amém, irmãos? Ele até estava imprudente, na imprudência, mas ele tinha servos prudentes. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo número 13, que os servos prudentes não concordaram com ele, não, porque viram que ele estava sendo imprudente, e disseram o que para ele? Olha lá. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai,
Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás o quê? Purificado. Olha como estamos colocando prudência na cabeça da mãe. A mãe está muito prudente, né? Meu pai, se o profeta falasse alguma coisa mais difícil, o senhor ia fazer? Então, agora só para dar um mergulhinho, já aconteceu comigo em igreja, irmãos, que eu falei para a senhora, você é aquela coisa do Vale do Sal, que eu passei, que é uma situação da igreja. Ah, mas você é aquela coisa do Vale do Sal, eu não sei lá o quê. Não está na Bíblia? Ah, não sei não. Quer dizer, tem pessoas assim, irmãos, né? Prefere estar sofrendo, não, Deus não abençoa, não, concorda não. Aí todo mundo passava, ela ficava na cabeça, cara. Aí a campanha durou muito tempo, acabou com a ação da igreja, porque não queria passar no Vale do Sal. Vamos na mão da vida, imprudente. Deus ia dar a bênção para ela, cura para ela aquele propósito ali, amém, irmão? Mas ela estava sendo imprudente, ela estava sendo imprudente, mas os servos dele não concordou com ele, não. Ei, o senhor está sendo imprudente. Não disse assim diretamente, né? Disse de maneira indireta. Ô meu pai, se o senhor, e aí você quer a prudência do céu, né? Discordando dele, mas de uma maneira o quê? Prudente. Até porque ele era o capitão do exército, um dos maiores exércitos da época, né? Amém, irmão? Tem que ter jeito para falar com essa gente, né? Tem que ter jeito para falar com essa pessoa. Tem que ter prudência, né? Você vai falar com o juiz, tem que ter prudência. Né? Vai falar com o advogado, tem que ter prudência. Você vai falar você vai falar com o seu patrão. Você tem um patrão? Você fala com o seu patrão, como é que tem que falar com ele? Com prudência. Vai falar com qualquer gente. E aí, velho? Não, é o seu patrão, irmão. Né? Vai falar com sua mãe, seu pai, tem que ter prudência. Né? É pai e mãe, tem prudência. Autoridade. Então, meus irmãos, vai falar com um guarda de trânsito. Prudência. Amém? Então, gente, o certo é, com todo mundo, né? Vamos falar com o quê? Prudência. Mas sabe lá quem está lá do outro lado? Tem aquela pessoa, né? Uma situação, alguém encosta você no carro, e aí como é que vai falar com prudência? Não tem problema. Amém, irmão? Enfim, resumindo, a Bíblia diz então que ele pensou e disse: rapaz, vocês estão certos. O Naamã disse: vocês estão certos, eu estou sendo prudente mesmo. Eu vou mergulhar. Aí ele mergulhou. Amém? Aí ele foi prudente, né? Mergulhou. Aceitou o conselho. Diferente do Reusias, que não aceitou o conselho. Não aceitou de sair, sai daí, tem que sair. O Naamã aceitou o conselho, desceu lá, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou o que, irmão? Purificado. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Porque ele foi curado. Poder de Deus, amém, irmãos? Mas porque ele foi prudente e ouvir conselhos prudentes. Os conselhos prudentes, você, opa, isso é bom. Conselho prudente, joga fora. Mulher de Jó, maldiçoa a Deus, isso é imprudente. Arrepende isso aí, quero não. Amém? Conselhos bons, mergulha, obedece a palavra. Amém? Isso eu vou. Meus irmãos, então fique atento ao 26, irmão, porque vão vir todo tipo de conselhos. Conselhos bons, conselhos ruins, conselhos prudentes e conselhos imprudentes. Se você ouvir os conselhos prudentes, você vai prosperar, vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um dia minha mãe falou assim comigo: estou pensando em reabrir um comércio e tal, de almoço, e se observa, falei, nada contra quem abre seu comércio, observa, balança, né? Amém? Eu falei: mãe, tem coisa lá, era a época da pandemia, né? Era a época da pandemia, eu falei: quer que eu dê um conselho? Amém? Meu conselho à senhora é: trabalhe com delivery, entrega. Amém? Ainda mais que teve pandemia, né? Começa delivery, ela começou. Amém? Até hoje está vendendo por delivery, não tem mais custo de aluguel, amém? Não tem mais custo de funcionário, tem aquela coisa de prato para lavar todo mundo, né? Que come ali, está muito mais tranquilo hoje. Mas ela viu para você, mãe? Rapaz, esse momento agora é o delivery. Vai no delivery, até hoje ela está vendendo almoço tranquilo, todo dia tem que chamar mentezinhas, já tem a quantidade de que ela já vende, amém, irmão? O nome de Jesus está arrebentando. Deu certo, amém? Mas ela ouviu o conselho, eu falei para ela, amém, irmão? Querendo bem dela, eu falei: mãe, eu acho que agora não é mais tempo desse negócio aí, não. Já deu, agora está na hora do delivery. Começa por entrega, pronto. Entendi que ela chega para ter 70 marmitas, 75 marmitas vendidas. Diga graças a Deus, amém, irmão? Em nome de Jesus. Então quer dizer, deu certo, amém?
Amém? Já tem mais de 5 anos atrás, deu certo. Agora, irmãos, então, gente, siga os bons conselhos prudentes, siga, conselhos imprudentes. Entendi, também. Por exemplo, vai para a igreja hoje não. Aí agora que eu vou mesmo, depois do conselho desse, acredito, não. Siga esse conselho, né? Não, está cansado, ela já orou demais. Não, meu, isso é conselho imprudente. Amém? Alguém vai conseguir, vai dar o dízimo desse aqui. Aí você não dá, realmente, acho que não dá para dar o dízimo, não. Olha o conselho imprudente. Aí a pessoa que é infiel, sabe o que vai acontecer? Vê um devorador, causa um prejuízo, gasta muito mais do que se fosse pegar o dízimo. Mas a imprudência faz a pessoa agir dessa maneira, né? Então, pessoal, chega na prudência, obedeça a palavra, não enseje e todo mal vai ser vencido em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus vai ser com você. Deus é com os prudentes. Essa foi aquela qualidade da vida de hoje. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar agora contra todo mal. Hoje a libertação tem alguma palavra prudente que veio contra você? Eu vou repreender agora em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, de pé em nome de Jesus. Se você tem recebido, acho que depois recebe umas palavras imprudentes, pastor. Uns conselhos errados, então eu vou repreender isso. Mas às vezes, ninguém está falando nada imprudente contra você, não. Mas também está soprando na sua mente alguns pensamentos negativos. Fique prudente, né? Amém? Bom, eu vou repreender isso. Amém? Eu subi esses dias agora de uma pessoa até evangélica demais, tirou a própria vida, porque ficou desempregado. Tirou a própria vida do rapaz, né? Lá no Igura. Tirou a própria vida porque ficou desempregado. Me falou ontem para mim, rapaz, né? Quer dizer, isso é prudente, irmãos? Isso é alguém prudente. Você sabe que ficou desempregado. E você fechou a porta agora, daqui a pouco vai ver o quê? O melhor. Diga amém. Olha, irmão, mas olha como está o trabalhamento dele, perturbando a mente dele. É isso, irmão. A imprudência, irmão, já pode agir no meio da imprudência. Amém, irmão? Aonde tem imprudência, o diabo vai entrar. Não dê lugar à imprudência, seja prudente. Amém? E Deus vai ser com você em nome de Jesus. Amém? Pode vir para cá, por favor. Forma uma fila aqui, vamos orar. Amém? Isso, em nome de Jesus. Vai só a porta depois de pregar a fila, tá bom? Amém? Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, Pai amado, Pai querido, ouvindo a tua palavra. E diante, ó Deus, da tua palavra, não queremos mais a imprudência. Queremos agir debaixo de imprudência. E pedimos a ti, Deus, agora. Consagra, Jesus, agora, o barco do sal. Vai consagrando, meu Deus, agora. Aonde houver o mal, vai contando tudo, irmão. Eu pego a fita. Isso, onde tiver o mal, Deus, o mal vai sair. É aquele mal que está por trás da doença, muitas vezes, da enfermidade, mas principalmente da imprudência. Eu digo mal, vai embora. Eu digo inimigo, saia, larga essa pessoa hoje, porque esse povo é de Deus. Vai passar aqui, essa pessoa passa, mas o mal não passa. Aonde o mal estiver alojado, meu irmão, minha irmã, esse mal vai sair e o Senhor vai te dar vitória. Oh, o Senhor vai te dar vitória. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que aqui eu passo, mas o mal não passa. Então pode começar a passar agora, igreja. Isso, passa agora. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a cura e libertação em nome de Jesus. Receba a cura e libertação em nome de Jesus. Você passa, meu irmão. O mal não passa. Enfermidade não passa. Isso em nome de Jesus. Receba a cura, libertação em nome de Jesus. E você já passou, meu irmão. Isso em nome de Jesus. Isso, levanta as mãos agora. Levanta as mãos agora. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Vem queimando agora, meu Deus. Toda maldição. Diga, vai queimando agora, meu Deus. Toda obra maligna. Toda obra contrária, meu Deus. Que seja agora queimado. Coloque as mãos sobre a cabeça. E diga, queima Jesus. Diga, queima Jesus. Todo mal. Seja agora queimado, 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 destruído. Toda seta do inimigo. Todo levante do inimigo. Diga, queima Jesus. Queima, 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 queima. Ora a Deus, meu irmão. Ora a Deus, minha irmã. E vai repreendendo. Vai dizendo, repreenda. Vai dizendo, vai dizendo agora, eu mando, vai embora. E eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde o meu mal está queimando, desfazendo toda a obra do mal. E em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba agora a sua bênção. Receba agora a sua vitória. Porque o mal está sendo queimado, destruído, amarrado. E em nome de Jesus, eu digo mal, saia. Diga em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação, toda ação maligna, vai embora, vai embora. Diga comigo assim agora, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus,
quando eu tirar as mãos da minha cabeça, diga: todo mal vai sair para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, tira a mão da cabeça e diga: mal, sai. Mais uma vez, sai. Terceira vez, sai. Todo mal, tira a mão da cabeça e diga: sai. Em nome de Jesus, e não volta nunca mais. E você que terminou agora, receba a bênção. Isso, receba a bênção agora do Senhor. Ele está te dando a vitória agora. Pode segurar a tua bênção agora, né? Paz, saúde e proteção de vida. Problema de ser, meu irmão. Não tem outra bênção, não. É essa aqui. Paz, saúde e proteção divina. Agora, Deus está te dando. Deus está te dando paz, saúde e proteção divina. E ninguém rouba a sua bênção, não. Ele está te dando agora essas três bênçãos na sua vida. Segura. E segura a sua bênção. E diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse agora, meu Deus, nessa bênção na minha vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E você que crê, meu irmão, diga: a vitória é sua, não é minha. Em nome de Jesus, é sua. Que é sua, meu irmão, em nome de Jesus. A vitória, meu irmão, que é sua.